Deus, aleluia! Glória a Deus! Graça e paz você que nos assiste pelas redes sociais. Que alegria poder estar com você. Vamos lá chegar em nosso intervalo. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Quem sabe cantar? Quem lembra desse cântico? Canta aí, vai lá. Se conseguir colocar a letra aqui atrás. Mas não é legal cantar sentado aí? Só se isso for verdade para você, você canta. Se não for, canta não. Sobre as águas, tu és? Se é isso mesmo, canta mais forte. No minha ação e uma canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, noite chega, tu és. Faz essa oração hoje para Ele. Libera a tua voz com força para Ele. Me alcançar, tu és. É o quê? E o que mais? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Você crê nisso? Tu és, Senhor. Diga! Canta essas verdades hoje. Minha canção e o meu louvor. Oh! Seja espontâneo a Ele, seja espontâneo para Ele. Pastora, me ajuda. Aleluia. E se o mar? Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele é, diga que Ele é, tu és, Senhor. Oh! Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Minha canção e o meu louvor. E todos dizem aleluia. Aleluia. É dar louvor a quem é de direito.
Aleluia significa dar louvor a quem é de direito. Se Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, diga aleluia, cante, cante, cante a Ele. Oh, aleluia! Aleluia. Diga! Quantos podem dar um brado de vitória a esse Deus tremendo e poderoso? Aleluia! Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos assentar, tome o seu lugar em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Nós vamos passear. Vamos andar um pouquinho nesses versículos bíblicos. E eu sei que você vai poder aprender um pouquinho hoje, Deus. Você que nos assiste, que o Senhor te abençoe. E que você possa participar conosco também desta palavra e aprender um pouquinho desta palavra. Eu já enviei para vocês, já receberam? Ok, que bênção. Minha equipe ali está boa, está adiantada. Vocês perceberam que eu recebi de volta meu tecladista? Olha aí, tá vendo? Tá de volta. Esses dias ele não estava ainda aí, eu falei, Gabriel, Deus falou comigo que tem que eu e você, nós somos parceiros lá em cima. Eu falei, pastor, mas eu não estava pensando nisso essa semana. Pastor, eu já ia falar com o senhor. Eu falei, Deus é bom, tá vendo, né, Gabriel? Deus é bom, Deus está fazendo coisas tremendas na vida do Gabriel. Gabriel tem sido uma bênção de Deus, tem sido uma ferramenta de Deus para nos ajudar em tantas áreas, né, amor? Tem aí ele, pastora, ensaiado, ele tem se disposto a servir com alegria ao Senhor, e eu tenho observado isso, observado o quanto ele cresceu como homem de Deus, como pessoa, com caráter, e hoje ele está aqui em cima. Eu fico muito feliz de ver ele aqui em cima, e já está até tocando para me cantar, tá vendo, irmão, para a gente cantar? Logo eu que sou um desastre cantando, meu Deus, mas Deus é bom, Deus é bom. Abriram a sua Bíblia em Miqueias capítulo 7, vamos aprender um pouquinho com tua Bíblia aberta. Mesmo assim, antes de nós lermos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua palavra, queremos compartilhar, Senhor, com o teu povo a tua palavra. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Espírito Santo, fala a estes que estão nas redes sociais nos assistindo pela internet, Senhor, que eles sejam abençoados, que eles sejam ministrados através do teu Espírito Santo, e que eles sintam o desejo de estar no nosso meio, Pai. Deus, em nome de Jesus, a cada um que aqui está, que o teu Espírito Santo possa falar, possa convencer, e ao final, Senhor, possamos entender o verdadeiro propósito pelo qual o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tema desta palavra, titulado em Miqueias capítulo 7, eu não vou ler todo o capítulo, eu vou apenas, só quero que você fique com a sua Bíblia aberta em Miqueias 7, para a gente ir dando o pulo nesses versículos, vai ser muito bom. Tema desta palavra: mesmo em tempos difíceis, eu esperarei no Senhor. Mesmo em tempos difíceis, eu esperarei no Senhor. É o tema dessa palavra, baseado em Miqueias capítulo 7. Eu quero que você leia, volta lá de novo, vamos lá. Quero que você leia bem forte aí, 1, 2, 3, vai. Então, tá muito feio. Tá muito feio esse negócio aqui. Vamos repetir bem forte, só para quem tem fé. Quem não tem, fica calado aí, fica tranquilo, fica de boa. E o dia da tua fé, o dia que tu manifestar a fé vai chegar. Vamos lá, todos, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Agora, se você quiser falar para o inferno ouvir, para o teu irmão ouvir, para o reino espiritual ouvir, você pode ficar de pé e declarar isso com fé, com atitude, tomar essa palavra como sendo sua, para que você possa declarar com o teu braço direito. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que essa palavra hoje você precisa declarar. Vamos lá. Cadê o barulho? Cadê você? Aleluia.
você pode tomar lugar. Irmão, tem que ser bagunceiro mesmo, nessa hora só, tá? Não na hora da palavra. Você tem que se levantar. Você tem que declarar, as pessoas precisam ver em você isso. Amém? Então vamos lá, Miqueias capítulo 7. Esse capítulo 7 de Miqueias, ele é um clamor de dor, mas também é um clamor de esperança. É um clamor de dor, mas também ele transmite esperança. Posso também aumentar para confiança, para perseverança. Esse capítulo 7 de Miqueias, o profeta Miqueias começa descrevendo a corrupção. Olha que coisa, a corrupção. Gente, o que eu vou falar aqui vai ser meras coincidências com o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação, tá? Por favor, não é só coincidência, não tem nada a ver. Aspas, né? Vamos lá. Então, o profeta começa esse capítulo descrevendo a corrupção generalizada na sua nação, Israel. Mas termina com uma declaração poderosa de fé e de confiança em Deus. Vamos observar lá, vamos passar pelo texto e vamos entender isso. Essa mensagem de Miqueias capítulo 7, ela é extremamente atual. E nós vamos viver isso e você vai identificar que essa mensagem é extremamente atual para os dias de hoje. Nós vivemos dias semelhantes: violência, desonestidade, traições e falta de temor a Deus. Porém, assim como Miqueias, nós somos chamados a manter a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança somos chamados, porém, a manter a nossa fé e a nossa confiança e a nossa perseverança em quem? No Senhor. É por isso que o tema desta palavra é esse: mesmo em tempos difíceis, esperarei no Senhor. Então nós olhamos esta palavra, nós lemos essa palavra, nós começamos a entender essa palavra. E eu quero ensinar alguns pontos que eu aprendi com esse capítulo. Essa palavra já está pronta há mais ou menos 3 semanas. Eu sempre estava procurando oportunidade para pregar, para falar sobre isso, mas nunca vinha, sempre tinha que ser, e o Senhor sempre colocava uma outra palavra na frente. Mas hoje é o dia dela, porque há tempo para tudo. E nós precisamos saber o tempo de Deus. E essa palavra veio no tempo certo. E a primeira coisa que eu quero ensinar dentro desse capítulo 7 de Miqueias, está lá no verso 2 ao 4. A primeira olha o que diz no verso 2 ao 4, diz assim: já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias. Veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Então eu aprendo nesse texto. Primeira coisa que eu aprendo: tempos difíceis nós estamos vivendo, mas não sem Deus. Tempos difíceis estamos vivendo, mas não sem Deus. Às vezes nós nos focamos tanto nas circunstâncias, na situação que estamos vivendo, e perguntamos: onde está Deus? Por que nós perguntamos? Porque tiramos o foco de Deus e começamos a olhar para os problemas, a olhar para as dificuldades, a olhar para as circunstâncias, a olhar para o que está acontecendo. Há pouco nós ficamos sabendo um escândalo que estourou no Brasil inteiro: o roubo de valores de aposentados, de velhinhos que ganhavam um salário mínimo. E esse roubo gira em torno de mais de 6 bilhões de reais. Sabe o que é isso, queridos? É dinheiro, viu? É mais do que um prêmio da Loto, da Sena, não sei. Nós vemos a corrupção completa. Mas aprenda a primeira coisa: em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não estamos vivendo esses tempos sozinhos, estamos vivendo esses tempos com Deus. Então você precisa entender que mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco. Miqueias, no capítulo 7, ele está dizendo justamente isso. Ele denuncia a corrupção generalizada. Sabe? E o que ele diz no verso 2? Ele diz: morreu o piedoso da terra, e não há entre os homens um que seja reto.
Uau! Uma corrupção generalizada. É o que nós estamos vendo hoje. Quem pode concordar comigo aí? Levante a sua mão, dá um brado de vitória, glória a Deus. Podemos estar vivendo esse tempo, mas estamos vivendo não sem Deus. Deus está conosco. Olha para o irmão do seu lado e diga: Deus está conosco. Diga para ele: as coisas estão difíceis, mas Deus está conosco. As coisas estão apertando. Diga: mas Deus está conosco. O profeta Miqueias, ele declarou isso em toda a sua palavra, em toda a sua denúncia, ou denunciando tudo o que estava acontecendo no mundo, e que parece que Miqueias está aqui hoje e está denunciando tudo isso. E nós estamos vivendo. É incrível como a Bíblia ela é atual. É incrível como a palavra é escrita há milhares de anos atrás, há anos e anos atrás. É incrível, queridos, como essa Bíblia é tão atual, como Deus revela para nós os dias atuais através da sua palavra. E ele diz, o profeta diz: morreu o piedoso da terra, e não é entre os homens um que seja reto. O profeta, ele lamenta a ausência de homens justos. O profeta, ele olha para a terra, ele está no meio do povo e ele lamenta a ausência de pessoas justas. E hoje, pastor, hoje a mesma coisa acontece. Hoje, diante das situações difíceis, das notícias e da corrupção em todas as esferas, nós também nos sentimos do mesmo jeito. Nós sentimos o mesmo que o profeta sentiu. Sabe, hoje nós vivemos a desconfiança nas relações humanas. A desconfiança está aí. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra a sua mãe. Está lá no verso 6. E o que nós estamos vivendo? Pastor, onde Deus está? Queridos, tudo isso pode estar acontecendo. Há uma crise de confiança até dentro das famílias. Individualismo. Esse individualismo tem enfraquecido os laços familiares e sociais. Tem destruído a estrutura familiar. Mas tem uma coisa que precisamos entender: Deus continua presente. Nós estamos assistindo tudo isso por decisão humana, mas Deus continua presente. Posso ouvir um amém? Deus continua presente. Em meio a tudo isso, Deus continua presente. Mesmo em meio ao caos, o profeta não se desespera. Deus está dando uma palavra para você hoje. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às circunstâncias que você tem vivido, mesmo em meio às dificuldades, não se desespere. Deus continua presente. Ele conhece que a solução não está em você. O profeta reconhece que a solução não estava nele, que a solução não estava em outras pessoas. Ele reconhece que a solução está em Deus. A solução a nossa solução está em Deus. Essa semana tivemos a semana da humilhação. E a semana da humilhação nada mais é do que entender que a solução de todos os nossos problemas, que a solução de todas as nossas lutas e batalhas está em nos apresentarmos diante de Deus e pedir a Ele o nosso socorro. Por quê? Porque a sua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está presente mesmo em meio ao caos. Sabe o que o profeta diz? Em meio a tudo isso que ele vê, ele diz assim: minha esperança está em Deus. Ei, eu não sou a tua esperança. O teu cônjuge não é a tua esperança. Teu amigo não é a tua esperança. Tua mãe não é a tua esperança. Teu pai não é a tua esperança. Porque muitas vezes colocamos a nossa esperança, a nossa confiança nas pessoas, e as pessoas são falhas, e as pessoas erram conosco. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Deus.
E a segunda coisa que eu quero ensinar: minha esperança está em Deus. Lá em Miqueias capítulo 7, ele vê tudo isso, toda essa situação. Lá no verso 7, todas essas dificuldades, ele vê tudo isso, ele fala sobre tudo isso. Mas ele diz, no verso 7 ele diz: eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Está aqui? Olha para o irmão do céu e diz assim: você está passando lutas, você está vendo como o mundo está, parece que as coisas estão se apertando, mas tem uma palavra para você. Lê lá atrás, você pode ler lá atrás bem forte? Bem forte, leia. Às vezes você... Pastor, mas eu estou tão desanimado. Muitas vezes nós nos desanimamos por causa das circunstâncias que vivemos, das lutas que vivemos. Mas, queridos, é nesses momentos que devemos confiar no Senhor. É nesses momentos que devemos confessar a palavra. É nesses momentos que devemos crer no Deus das causas impossíveis. É nesse momento que podemos declarar o que Miqueias declarou no capítulo 7, no verso 7. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Você pode dizer para o seu irmão: irmão, está passando luta, está passando dificuldade, está passando... não é só luta financeira, não, você está passando uma luta interna, você está passando uma dificuldade interna. Qual é o teu problema, qual é a tua luta? Sabe, hoje o profeta Miqueias te convida a repetir essa palavra, a palavra que ele repetiu lá atrás, quando ele olhou para a nação de Israel. Estava uma nação completamente corrompida. Ele olhou e diz assim: olha, eu vou olhar para o Senhor. Leia comigo, vai lá, igreja, diga. Mas diga com força, com fé, com ousadia, vai lá. Eu vou fazer de novo, acho que você não está entendendo. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque, querido, eu quero que você viva o que Miqueias viveu. Eu quero que você entenda a palavra. Porque o mesmo Deus de Miqueias, que estava lá atrás, é o mesmo Deus que está hoje. É o mesmo Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o mesmo Deus, eu quero que você entenda isso. É o Deus que, se o mar te submergir, Ele vai tomar na tua mão, vai te levantar e vai fazer você andar. Ele é o mesmo Deus, queridos, é o mesmo Deus que, se a tempestade chegar, Ele vai acalmar. Ele é o mesmo Deus, queridos, que quando o sol se pôr e a escuridão chegar, Ele será a tua luz, como foi lá atrás. Ele é o mesmo Deus, você está me entendendo? Ele é o mesmo Deus. E diante das lutas que nós enxergamos, dentro das lutas que nós presenciamos, Ele é o mesmo Deus. Olha, o próprio Davi, há anos, centenas de anos atrás, ele diz nos Salmos: olha, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele tira os olhos do monte, olha para cima e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem. Em meio às lutas, em meio às circunstâncias, não olhe para o que é físico, olhe para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Quantos Miqueias temos aqui? Ele não estava negligenciando os problemas. Ele não estava negligenciando o que ele estava vendo, não. Ele estava dizendo claramente o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo. Ele estava dizendo: olha o pai aí, a filha. Ele começava a ver tudo isso, ele falou sobre tudo isso. Mas ele não perdeu o foco. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Para quem que você está olhando? Para o teu problema interno, para a tua vida? Está olhando para quem? Olhar para nós mesmos é nós desistirmos, é nós pararmos. Olhar para as circunstâncias, olhar para tudo que está acontecendo nessa terra, é jogar a nossa toalha e dizer assim: não dá para mim. Não, filho, mas eu, porém, olharei para o Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Você pode declarar isso hoje bem forte, declara aí. Vai lá, igreja, novamente, vai. Porém de fé. Se Deus encontrar
um porém de fé. Em outras palavras, se Deus encontrar Miqueias nesta noite, a bênção virá sobre a vida desses Miqueias. Você está entendendo? Ah, pastor, eu olhar para o Senhor, quer dizer então que tem que negligenciar todos os problemas? Não, Miqueias não negligenciou o problema. Ele viu, ele apontou, ele mostrou todos os problemas, todas as suas dificuldades. Mas ele disse: eu, porém, olharei para o Senhor e não para essas coisas que estão acontecendo aí. Encontramos um porém de fé. Mesmo cercado de más notícias, mesmo cercado de coisas ruins, Miqueias declara: eu, porém, olharei para o Senhor. Aprenda uma coisa com Miqueias: fé é uma decisão. Miqueias decidiu ter fé no Senhor. Fé é uma decisão que cabe a cada um de nós. Fé é uma decisão, é uma escolha que cabe a cada um de nós. Não é um coletivo, é uma decisão que cabe individualmente a cada um. Miqueias olhou toda a situação, tudo que estava vivendo, tudo que estava vendo ao redor dele. Ele decidiu olhar para o Senhor. E ele decidiu ter fé que o Senhor está no controle de tudo. Aprenda a olhar para o alto e não para os lados. Ele aprendeu, ele entendeu que tem que olhar para o alto e não para o lado. Se olhar para o lado, você vai ver tanta coisa errada, tantas coisas. Olhar para o lado te faz de você um juiz, faz de você um julgador, faz de você um apontador. Mas olhar para o alto faz de você um homem e uma mulher de fé. Eu, todavia, olharei para o Senhor. Olhar para o Senhor, olhar para o alto. Tem alguém comigo aqui hoje? Sabe, em vez de ele se contaminar com a desesperança do mundo, o profeta, ele fixa os olhos no Senhor. Em vez de ele se participar das coisas desse mundo, em vez de ele desistir de jogar a toalha e dizer: todo mundo faz, eu vou fazer. Não, ele não fez isso. Ele decidiu olhar para o Senhor. O profeta, ele fixa os olhos no Senhor. Aprenda uma palavra: em tempos difíceis, em tempos de crise, olha para o Senhor. Em tempos de crise, olhe para Deus. Em tempo de crise, olhe para o Senhor teu Deus. É Ele que te tirou do lamaçal do pecado. É Ele que te deu livramento. É Ele que te mantém vivo. Olhe para o Senhor. Como assim, pastor? Porque Ele ainda ouve o clamor do justo. Ele ainda ouve o clamor do justo. Pastor, mas eu não sou justo. Você passa a ser justo no momento que você clama por arrependimento. No momento que você clama e reconhece as tuas fraquezas, as tuas falhas, Deus ouve o teu clamor. O profeta Miqueias, ele declara com convicção. Presta atenção. Ele declara com convicção nessa segunda parte desse texto. Ele diz: Deus me ouvirá. Eu vou mudar, ele diz: o meu Deus me ouvirá. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Continue focado no Senhor. E diga sempre: o meu Deus me ouvirá. Tem alguém comigo? Diga com fé: o meu Deus me ouvirá. É isso mesmo. Isso é uma fé ativa. Uma fé que ora, que espera e crê, mesmo sem sinais visíveis. Pastor, eu não estou vendo nada. Isso me leva a Reis, se eu não me engano, não tenho certeza, livro de Reis, isso mesmo. Quando o profeta manda o seu servo, o seu aprendiz, correr para ver como é que estava o tempo, enquanto ele estava orando, para ver se vinha chuva. Porque Deus havia dado um recado através do profeta Acabe para ele correr, porque vinha uma grande chuva. Não havia sinal de chuva, não havia sinal de nada.
Mas o profeta coloca a cabeça entre os ombros, entre as pernas e começa a orar. Levanta a cabeça e diz para o seu servo: vai lá, corre lá, veja se está vendo alguma coisa. E ele foi lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E ele, todas as vezes ele dizia: não vejo nada, não vejo nada. Na 7ª vez ele foi. E quando ele foi, ele voltou e disse assim: eu vejo uma nuvenzinha bem pequena, do tamanho da mão de um homem. O profeta levanta e diz: corre que lá vem chuva. Corre que lá vem chuva. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quero te dizer, queridos, que você precisa crer, mesmo sem sinais visíveis. O profeta creu, ele continuou orando. Talvez o seu servo, o seu aprendiz não cria, mas estava obedecendo. Mas a fé do profeta, a fé daquele homem de Deus que estava ali orando, ele tinha convicção que viria chuva. Talvez você não está vendo, talvez não veja os sinais, mas preste atenção, vai chegar. Porque se você olhar para o Senhor, em meio às situações, às dificuldades, às circunstâncias, você verá o que Deus fará. O meu Deus me ouvirá. Isso é uma fé ativa. Uma fé que ora, que espera e crê, mesmo sem sinais visíveis. Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo sobre um templo, uma casa para Ele, e eu comecei a falar isso para a igreja, e eu não via nada acontecer, nada, e as pessoas também não viam nada, mas eu não cansava de dizer, eu não cansava de confessar e de falar. Muitos foram até embora por não acreditar, até que veio uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e hoje nós estamos neste lugar, porque não foi eu vendo, mas foi nós crendo, mesmo não vendo, mas crendo. Deus trouxe a realidade, Deus trouxe a existência, aquilo que não existia. Eu quero que você entenda isso. O profeta olha e ele diz: meu Deus, o meu Deus me ouvirá. Nesta manhã nós tivemos uma aula com o tema: sou filho, sou amado. E Deus abençoa quem é filho e quem é amado. Você tem essa convicção? Porque quem é filho, quem sabe que é filho tem essa convicção, quem sabe quem é amado tem essa convicção. Ele pode dizer: o meu Deus me ouvirá, o meu pai me ouvirá. Qual é o pai que, se o filho pedindo pão, o pai dá uma pedra? Quem pode dizer comigo: sou filho, sou amado? Não, agora só quem for filho e amado pode falar, fique à vontade. Uau! A terceira coisa dentro desse capítulo de Miqueias, está lá em Miqueias, no verso 18, verso 20. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. E a terceira coisa que eu ensino é: Deus perdoa, restaura e vence. Deus perdoa, Deus restaura e Deus vence. Aí vem uma pergunta: quem é Deus como o nosso Deus? Quem é Deus? Deus como o nosso? Essa é a pergunta: quem é Deus como o nosso Deus?
Talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez você esteja entristecido, não sei o que você está vivendo, às vezes pensando em desistir de tudo, mas presta atenção, quem é Deus como o nosso Deus? Que perdoa, que restaura, que nos chama de filhos, que nos adotou. Quem é Deus como o nosso Deus? O profeta diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que perdoa a maldade? Sabe, queridos, em meio a tanto pecado, Deus oferece perdão. Ele não retém a sua ira para sempre. Essa é a boa notícia. Deus oferece perdão através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é amor. E quando recebemos esse perdão, o Senhor toma esses pecados e Ele lança nos nossos pecados no mar do esquecimento. Está lá no verso 19, Ele diz: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. E muitas vezes nós ficamos nos castigando por pecados que Ele já perdoou, quando deveríamos andar nessa terra com homens e mulheres livres. Livres. E crendo que Ele já lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Sabe, queridos, essa é uma promessa de restauração total. Nenhum pecado confessado e arrependido fica de pé diante da graça de Deus. Vai cair. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em outras palavras, Ele tira o pecado que estava enraizado em você, e Ele arranca esse pecado e Ele lança no mar do esquecimento. E jamais se lembrará dele. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel à sua aliança. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. A aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó e conosco por meio de Jesus Cristo. A Santa Ceia representa também a nova aliança, sim ou não? Ele permanece fiel à sua aliança, a aliança que Ele fez conosco através de Jesus Cristo. E o que é que nós aprendemos, pastor, com Miqueias? Eu quero que você saia daqui hoje, queridos, com esse coração ensinado nessa palavra. Eu aprendo algo com Miqueias: a manter a minha esperança viva. Por quê? Porque eu olharei para o Senhor, porque Ele ouve a minha oração, Ele ouve o meu clamor. Eu manterei a minha esperança viva. Miqueias nos ensina a ter fé. Miqueias nos ensina, queridos, a ter perseverança em meio a tempos de crise, a tempos de dificuldade. Ele não ignora a realidade dura, mas escolhe esperar em Deus. Ele não toma justiça com suas próprias mãos, ele escolhe esperar em Deus. Ele reconhece que o mundo está perdido, mas a sua confiança estava na fidelidade de Deus. Hoje nós sabemos que esse mundo está reservado para o fogo, que está perdido. Mas nós reconhecemos e precisamos declarar que a nossa confiança está na fidelidade de Deus para conosco. Eu quero terminar essa palavra para que você leve para a sua vida, mesmo que tudo pareça perdido ao seu redor, mesmo que tudo pareça perdido, não perca a fé. Mesmo que tudo pareça difícil ao seu redor, não perca a fé. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Mesmo que a justiça dos homens falhe, confie na justiça de Deus. Ela não falha. Ela sempre vem na hora certa. Posso ouvir um amém? Mesmo que o mal pareça triunfar, espere em Deus, porque Ele ainda reina e ainda salva. Ele está no seu trono, trono de glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele ainda salva. Essas são as lições que podemos aprender com Miqueias. Talvez você
está tentando viver nesse mundo por sua própria conta, está desanimando porque está havendo tantas dificuldades, tantas lutas, um mundo onde está aparecendo guerras e sinais de guerras, e você está preocupado com isso. A palavra hoje é: espere, confie no Senhor. Talvez você esteja vivendo uma crise interna, crise sua própria. Eu quero te dizer algo. Eu olharei para o Senhor, olhe para o Senhor. Ele ouvirá a minha oração, o meu clamor, Ele ouvirá o teu clamor, a tua oração. Se você hoje se encontra em meio a um cenário difícil, você precisa aprender com Miqueias. Aprenda a olhar para o Senhor. Espere nele e creia que Ele ouvirá a sua oração, pois Deus perdoa, restaura e transforma. Pois Deus perdoa, restaura e transforma. Ei, Deus está dizendo isso hoje para você. O que, pastor? Eu sou o Deus que perdoa. E você precisa dizer: eu porém, olharei para o Senhor. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu não vou fazer justiça com minhas próprias mãos, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu não vou brigar, espernear, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Pastor, está tudo difícil, mas eu vou esperar no Deus da minha salvação. Por quê, pastor? Porque fé é uma decisão. Eu decidi crer. Eu decidi esperar. Eu decidi olhar para o Senhor. Eu me admiro, muitas pessoas perdem tanto tempo com coisas tão pequenas, quando deveriam esperar no Senhor, quando deveriam confiar no Senhor. Às vezes fazemos confusão por coisas tão pequenas, quando deveríamos esperar no Senhor. Ah, pastor, mas demora. Será que essa demora não é Deus trabalhando em você? Será que essa demora não é porque Deus quer trabalhar em você? Eu quero encerrar essa palavra dizendo isso para você. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Pois a fé diz, a sua fé dirá: o meu Deus me ouvirá. Quantos recebem essa palavra hoje? Eu queria que pudesse voltar esse slide desse versículo. Está lá? Obrigado, meus filhos. Você pode dizer isso. Você pode dizer isso hoje, declarar isso bem forte em fé. As irmãs ali ficaram de pé, por que vocês não ficam também? Eu vou mandar trocar essas cadeiras por cadeira de prego, tudinho. Então vou colocar um choquinho nelas. Na hora que é para levantar, eu aperto aqui. Pá! Meu Deus! Ei, essa palavra é tua. Essa palavra é para você tomar para você, como eu tomei para mim, sabe? Em meio às lutas, minhas dificuldades, queridos, eu esperarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, eu olharei para o Senhor, eu, porém, olharei para o Senhor. Ah, eu não vou à igreja porque eu estou dodói, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Por quê? Por quê? Porque o meu Deus me ouvirá, o meu Deus me ouvirá. Você está ouvindo, está entendendo essa palavra? Ei, desde 45 dias atrás, queridos, eu não lembro qual foi o domingo que eu terminava de pregar e ia para o hospital para tomar injeção para dor. Eu não lembro qual foi o dia que eu não fiquei sem dor. Eu não lembro, queridos, eu não lembro quantos dias eu tive que sair da minha cama, de junto da minha esposa, e ir para a sala para chorar e clamar ao Senhor, porque a dor era quase insuportável. Eu não lembro quanto tempo
tomava remédio e remédio. Eu falei, meu Deus, é tanto remédio para dor e não resolve o problema. Mas todavia eu esperarei no Senhor. Eu quero dizer para você, já tem uma semana, queridos, que eu não uso a tipóia. Tem uma semana, queridos, que eu não preciso ir ao hospital. 1 semana e meia que eu não estou indo ao hospital tomar injeção. Meus braços já estavam roxos, cheios de furos. Mas eu confiava e confio no Senhor, esperei no Senhor. Pastor, e agora? Pastor, ainda tem alguma coisa? Tem sim, eu tenho que fazer alguns tratamentos. Mas queridos, a minha confiança não está em homens, a minha confiança não está em pessoas, a minha confiança está no Senhor. Você está entendendo? Eu não olho as circunstâncias, eu não posso olhar as circunstâncias. Sabe o que Deus fez? Deus me fez como exemplo para a glória dEle. Você não me viu aqui murmurando, reclamando, você me viu aqui em cima pregando o Evangelho, dizendo, Deus é bom. Eu saía daqui, queridos, e eu falava para minha esposa, amor, vamos para o médico, eu não estou aguentando não. Era isso, não era, meu amor? Vamos para o hospital, eu não estou aguentando não, é muita dor. Eu terminava de pregar, irmãos. O sangue esfriava, chegava em casa e falava, não estou aguentando não, vamos embora. Quantas vezes eu entrei naquela UPA e falava para ela, eu estou com muita dor, e começava a chorar. E ela olhava tudo e metia uma pulseira laranja e dizia, pode, corre, entra. E quantas vezes eu entrando nessas UPAs, nesses hospitais, Deus me deu a oportunidade de orar por pessoas, Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele para pessoas, e as pessoas diziam assim, alguns vezes, mas você tá assim, o diabo muitas vezes, como é que você pode falar do amor desse Deus, se esse Deus está deixando você sofrer? Eu dizia para mim mesmo, há um propósito para isso, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, é para a glória dele, porque muitas vezes se eu estivesse bem, eu não poderia entrar, eu pude orar por uma criança, eu pude orar por pessoas. E eu dizia, eu não estou imune a sofrer, não estou imune, eu estou nessa terra. Mas existe um lugar onde não haverá nem dor, nem enfermidade, nem doença. E é no céu, e eu estou caminhando para esse lugar. Em meio a esse mundo tão perverso, em meio a esse mundo doente, em meio a esse mundo aterrorizante, eu olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você está entendendo? Você pode estar passando lutas, mas toma essa palavra hoje e diga, eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Ele me ouvirá. Quantos podem levantar a sua mão direita e dizer isso hoje? Quantos podem levantar a sua mão direita e dizer isso hoje? Ele me ouvirá. Não espere no pastor, não espere no teu amigo, não espere em pessoas. Pessoas desapontam, pessoas traem, mas eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no meu Deus, Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Sabe qual é a minha oração, queridos? Pastor, você vai ter que passar por tratamento, vou. Mas que cada sala que eu entre, eu tenho a oportunidade que Deus glorifique o nome dele através da minha vida. Pode me usar, Deus, pode me usar. Sabe por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque ele está comigo, porque ele está do meu lado. Você está entendendo? Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida com Deus. Mas pastor, não está com dor, não está doente? Estou! Mas eu estou olhando para o Senhor. Pastor, está apertado? Mas eu estou olhando para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra hoje? Então fala essa palavra hoje bem forte. Fala bem forte essa palavra aí. Vai lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai só responder sim. Tem lutas, tem batalhas, tem frustrações, tem doenças, tem enfermidade, mas